Posso ser direto com você? A maioria dos advogados e vendedores em geral estragam suas reuniões logo de início. Eles entram sem clareza, falam sem estratégia e saem, obviamente, sem contrato. E sabe o pior? Nem percebem onde estão errando. Hoje eu vou te mostrar a estrutura da reunião geneticamente modificada. Um método criado por mim, pensado para transformar cada encontro com o cliente em uma oportunidade real de fechamento. Se você já se cansou de reuniões que não terminam em nada, fica comigo, porque essa aula pode virar a chave das suas vendas de uma vez por todas. Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Elielson Araújo. Nós estamos aqui em uma saga de aulas falando sobre vendas, marketing, geração de valor, persuasão, negociação. É muito conteúdo, meu querido. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido para que você fique aqui, caminhe comigo, se inscreva no canal, deixe o seu like, me acompanhe nas redes sociais, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Na aula de hoje eu vou apresentar para vocês o passo a passo de uma reunião matadora, onde eu criei esse método a qual eu chamo de estrutura de reunião geneticamente modificada. Deixa eu só te colocar dentro do contexto. Assim, quando eu fui jogado, nesse mundo comercial, eu fui jogado para fazer algumas reuniões, sem saber o passo a passo, sem saber como começar uma reunião, como que terminar uma reunião. Só foi falado, Elielson, vai lá e fecha o contrato. Então, as minhas primeiras reuniões foram horríveis e, obviamente, sem nenhum tipo de resultado. A venda não acontecia, a venda não conseguia fechar a venda, não conseguia a venda porque eu não tinha clareza do caminho, o que fazer na frente do meu cliente. Eu percebi que muitos advogados, assim como eu, e muitos vendedores, assim também como eu, eles não sabem muito o que fazer diante do cliente. E alguns vendedores acabam sofrendo a venda. O que é sofrer uma venda? Ele faz uma venda a qual a pessoa foi lá realmente para comprar. A pessoa não vai querer procurar um outro, ou já procurou, e realmente por algum motivo ele foi lá e fez e comprou de você. Esse vendedor ele não fez a venda, ele sofreu a venda. Então eu percebi a necessidade de eu ter que ir atrás de conhecimento, de cursos, de livros, que me desse clareza na hora de eu estar na frente do meu cliente. Um passo a passo. E óbvio, os livros não me deram esse passo a passo, os livros me deram os princípios. E eu tive que construir, mediante o meu nicho, mediante o meu público, um passo a passo, um método, a qual eu repeti centenas de vezes e graças a Deus eu consegui fazer aí algumas vendas jurídicas com alguns valores aí bem interessantes no decurso do tempo. Essa estrutura de reunião, que eu chamo de geneticamente modificada, são 6 passos, quando nós vamos usar a linguagem aqui de 6 pilares, das quais eu vou mostrar aqui para vocês, como apresentação da estrutura. A ideia é que nas próximas aulas eu vá aprofundando cada pilar, porque eu vou mostrar para vocês 6 passos aqui, 6 pilares, a título pedagógico, para ficar mais simples, mais palatável. Mas acredite, cada pilar que eu vou apresentar aqui esconde por trás dele muita ciência, muito estudo, muitos livros, muitas horas de estudo, de teste, de sacrifício, de bunda na cadeira, tá? Então, olha, não foi fácil chegar nesse método. E eu vou apresentar hoje para vocês a apresentação. As próximas aulas a gente já trabalha aprofundando e explicando melhor cada um deles. Combinado? Vamos lá, vamos para a tela. Veremos aqui a estrutura de todas as reuniões com os clientes, seja online ou seja presencial. E a estrutura é exatamente essa daqui, ó. Esse aqui são os 6 pilares. Primeiro pilar, o pilar da apresentação. Segundo pilar, pilar do rapport, que é essa ligação. Terceiro pilar é o que eu chamo de a fusão, que envolve o storytelling
e envolve o spin selling. Essas duas ciências aqui maravilhosas, né, que nós vamos trabalhar em apenas uma aula para falar sobre eles aqui. A gente vai dedicar uma aula para explicar apenas sobre spin selling, tá? E depois outra aula para falar dessa fusão entre o spin selling e o storytelling, tá? O quarto pilar, nós temos aqui a apresentação de resultados, que são a apresentação dos cases de sucesso que eu também consegui trazer para dentro das reuniões. Tá? É um gatilho de autoridade de resultado poderosíssimo, que eu vou explicar para vocês. O quinto, fechamento. Aí trazer todas as técnicas de fechamento, ancoragem de preço, apresentação da oferta, formas de pagamento, contorno de objeção, como superar as objeções. É muita coisa. Tá? Conforme eu disse, isso aqui é só de forma pedagógica. Nas próximas aulas a gente vai pegar isso aqui e aprofundar mesmo. Tá? E o último pilar, que eu chamo aqui de dia, pois nunca se deve sair de uma reunião sem deixar definido o próximo dia do contato. Tá? Então, o que é essa estrutura? Só para você ter uma ideia. Joga na tela aí, editor. A estrutura é como se fosse, a estrutura da reunião geneticamente modificada é como se fosse essa imagem que você está vendo aí. É como se fosse a imagem de uma estrutura de um prédio, né? Que tem as vigas, tem os pilares, né? Viga, pilares, as lajes, né? Então, essa é a estrutura de um prédio. Só que a estrutura de um prédio, esse prédio aqui está pronto? Não, não está pronto. Porque depois da estrutura, depois do pilar, depois das vigas, o que é que vem aqui? O que é que vem aqui? Vem tijolos, não é? Não vem? Um monte de tijolo aqui, depois do tijolo, aí vem reboco, depois do reboco massa corrida, depois a tinta. Então o que eu vou apresentar para vocês aqui é a estrutura da reunião, tá? Estrutura. Aí depois a gente vai apresentar para vocês aqui todo o preenchimento dessa estrutura, porque tem muita ciência nessa estrutura de reunião aqui, tá? Uma outra imagem que pode servir de forma lúdica também para exemplificar é essa daqui, ó. Pode jogar na tela aí, editor. Olha só, aqui em cima está reunião, né? E aqui tem 6 pilares. Ó. Olha o primeiro pilar aqui. Primeiro pilar, apresentação. Segundo pilar, rapport. Terceiro pilar, spin selling. Quarto pilar, apresentação dos cases de sucesso. Mas o que eu faço quando eu não tenho case de sucesso ainda? Essas perguntas serão respondidas quando nós chegarmos aqui na apresentação de resultados, tá? Pode ficar tranquilo que tem jeito. Vamos lá. Quinto pilar, quinto passo, fechamento e todas as técnicas de fechamento, técnicas de dos 2 caminhos, técnicas de 3 opções. Não, é técnica demais dentro de técnica de fechamento, tá? É importantíssimo isso aqui. E o sexto pilar, que é o dia, ou que nós podemos falar, e nós vamos aprofundar também, que é pegar o comprometimento da pessoa. Tá? Nós vamos falar muito sobre isso. Agora, queridos, nós sabemos que os pilares, eles precisam estar com um pressuposto, com um fundamento. Não precisa ser um engenheiro para saber que na hora de você construir um pilar, não tem como você construir um pilar no ar, né? Ele flutuando, um pilar flutuante. Não tem como. Um pilar ele precisa de um pressuposto, ele precisa de um fundamento. Qual é o fundamento desses 6 pilares aqui? Na tela, por favor. O fundamento desses 3 pilares aqui é tudo aquilo que nós falamos nas primeiras aulas sobre vendas aqui do canal. Então eu insisto, se você não assistiu às aulas anteriores a essa, eu insisto, volte lá desde a primeira, assista uma por uma, anote, pense sobre o assunto, medite, depois você volte aqui. Porque sem uma estrutura para esses pilares aqui, você pode até fazer as reuniões. Eu ensinei vários advogados aí que eles já estão vivendo bem com essa estrutura de reuniões aqui. Tem muitos deles aqui, viu? Que eu ensinei, estão vivendo bem aí, vendendo bem, vivendo uma vida muito tranquila, graças a Deus. Tá? Só que você precisa de ter um fundamento, e o fundamento é tudo aquilo que retromencionamos nas aulas passadas. A título de exemplo, a verdade como a ponta da lança. Lembra? O sentimento genuíno de ajudar.
né? Então, muitas outras coisas que nós falamos nas aulas passadas que vão servir como pedra fundamental, como fundamento desses pilares aqui para a reunião. Você precisa desse fundamento. Você precisa dos princípios utilizados nas aulas passadas para que então você possa erguer os pilares dessa reunião. Não venha fazer essa reunião sem um fundamento, querido. Não faça isso. Volte lá, tá? Coloque numa velocidade maior se você quiser, mas assista, tá? Isso vai fazer muito bem para você. Então, essa é a apresentação, tá? Olha aqui. Apresentação. No primeiro ponto, você precisa desenvolver uma apresentação de 10 a 12 segundos com gatilhos de autoridade, especialidade e aprovação social. Tá? Nós vamos falar sobre isso na aula de apresentação. O pilar de número 2, rapport, conexão e energia. Lembra que eu sempre tenho falado aqui no canal? Vendas é conexão e energia. Então, o rapport é um dos pilares, se não o pilar mais importante na estrutura de vendas geneticamente modificada. Se você não conectar com o seu cliente, você não vai vender para ele. Esquece, não vai vender. Se tiver 10 advogados, se tiver 10 vendedores, a pessoa vai comprar daquele a qual ele sentiu uma afinidade maior. Porque conforme já foi dito na aula passada, a importância dos primeiros 90 segundos. A pessoa vai comprar de quem ele se sente mais semelhante, a qual ele se sente mais com afinidade, um rapport. Existem técnicas apuradas para que essa afinidade, essa ligação aconteça, tá? Então, tem pessoas que fazem isso de forma mais natural. É ótimo também, só que é necessário juntar a intuição, que é ótima, é excelência, com a ciência. E eu vou ensinar aqui para vocês a ciência. A intuição eu posso trazer, pelo menos a minha experiência. A intuição eu acredito que cada um tem a sua. Então eu posso trazer a minha experiência de intuição, mas a ciência vai te ajudar muito a criar rapport. Se você afinar o rapport, esse pilar, só esse pilar já vai fazer você vender muito mais. Só com essa estrutura, tá? Se tirar todas as outras, se ficar só com o pilar do rapport, você já vai vender muito, porque vendas é conexão e energia. O terceiro pilar, spin selling. Né? O spin selling é uma técnica de vendas que veio lá pelo escritor do livro Spin Selling, Alcançando a Excelência em Vendas, do autor Neil Heckman. Vou colocar aqui no link da descrição para você adquirir o livro através do link aqui, tá? Porque isso também ajuda o canal. E me perguntam sempre, Elielson, por onde eu começo? Qual livro eu devo começar para começar no mundo das vendas? Eu sempre indico o livro Spin Selling. Sempre. O Spin Selling mudou a minha vida. Mudou mesmo. Eu sei que é sério e é muito forte essa declaração, mas é de fato verdade. O Spin Selling mudou a minha vida. Então eu trouxe o Spin Selling para dentro da estrutura da reunião geneticamente modificada. Tá? Isso vai fazer uma diferença monstruosa nas suas vendas. Você vai ser antes do Spin Selling e depois uma outra pessoa, um outro profissional, um outro vendedor depois do Spin Selling. Tá? Então nós teremos aula aqui no canal focado apenas para estruturar essas questões e essas perguntas sobre Spin Selling. Tá? Ainda dentro do terceiro pilar, eu falo também sobre o storytelling, tá? Que é uma técnica de contar histórias. Tá? Aí eu faço o que eu chamo de a fusão entre o Spin Selling e o storytelling. Tá? Eu nunca vi ninguém dos grandes players falar sobre isso. E foi uma coisa a qual eu tive um estalo um dia. Né? Eu estudando o Spin Selling, tive contato com o storytelling e daqui a pouco a minha mente fez uma fusão dos dois. E eu vou mostrar como que funciona essa fusão e como que eu uso essa fusão ao meu favor dentro das minhas estruturas de reuniões. Tá bom? Quarto pilar aqui apresentado para vocês. Aliás, aqui tem uma questão, joga na tela, de análise comportamental, tá? Que é uma coisa que a gente vai falar também, não como uma estrutura de pilar dentro da reunião geneticamente modificada, mas como uma ciência que permeia
ali aqueles pilares, tá? Gatilhos mentais também, obviamente, é uma das coisas que nós vamos falar aqui, aprofundando cada um desses pilares, tá? Qual foi já mencionado. E chegamos aqui ao fechamento, tá? Que é uma estrutura muito importante, um pilar muito importante. Esse fechamento aqui tem muita coisa, né? Ancoragem de preço, apresentação da proposta, a proposta protagonista, a proposta condicionada. Olha, tem muita coisa aqui nessas questões de fechamento. Tem muita coisa boa, tá? E a qual nós vamos apresentar para vocês. Dentro ainda do pilar de fechamento, nós temos aqui a quebra de objeção. Aí a gente vai poder separar o que é uma objeção, quais são as objeções verdadeiras, quais são as objeções falsas. Quando não há objeção, qual é o perigo disso, né? Então a gente vai falar sobre tudo isso. E vamos falar também, dentro do contorno de objeção, né, sobre o não ter objeção aplicando a técnica do spin selling. Tá? Que vai ser muito importante também, vai ser extraordinário. E por último, meus queridos, nós temos esse aqui, ó, o último pilar, o dia. Nunca saia de uma reunião sem deixar definido o próximo dia de resposta. Então, dentro da nossa estrutura, o dia é o sexto pilar. Tá? Então, recapitulando. Primeiro pilar, a apresentação. Segundo pilar, rapport. Terceiro, spin selling. Quarto, apresentação de resultado, o case de sucesso. O quinto, fechamento. E por último, o pegamento de compromisso, né? Ou o dia. Essa é a estrutura da reunião geneticamente modificada. Eu espero todos vocês nas próximas aulas. Essa aula aqui foi uma aula introdutória. Nós teremos muito conteúdo daqui para frente para explicar cada pilar desse daqui e explicar as implicações de cada pilar e as consequências de tudo isso na hora do atendimento ao cliente. Para você que gostou, nós estamos marcado um horário aqui, hein? Ativa o sininho para você receber a notificação do próximo vídeo. Um abraço a todos, fiquem bem, fiquem com Deus e tchau!